E aí, pessoal, tudo bem? Bom, na aula de hoje eu vou dar continuidade à nossa matéria, né, cinemática. E aqui, né, eu trouxe então a matéria de grandezas, né? Nós vamos falar sobre grandezas escalares, grandezas vetoriais, e aí nós vamos dar mais foco, né, nessa parte aqui de vetoriais, tá ok? Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, né, o que são grandezas? Grandezas é tudo aquilo que dá para ser medido, tá bom? Eu posso dar o exemplo aí, tempo, né? Eu consigo medir em segundos, massa, eu consigo medir em quilos, distância, eu consigo medir em metros, tá certo? Então, isso tudo aí são grandezas, tá? E como exemplo. E a gente vai ter dois tipos de grandeza, então, que são as escalares e as vetoriais, tá bom? Então, as escalares, pessoal, elas possuem módulo e unidade de medida, né? Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui tempo, né? O tempo é uma grandeza escalar, porque ele possui módulo, e aí eu tenho um valor, né? O módulo seria o valor, e eu tenho aqui a unidade de medida, que é os segundos, tá bom? E eu posso também citar como exemplo aqui, né? Uma grandeza escalar, a massa, tá bom? A massa também possui módulo, né? Quando eu estou medindo massa, tem que falar um valor e unidade de medida. Você vai ver que, diferentemente de grandezas vetoriais, né? As escalares, elas não possuem o quê? Direção e sentido, tá certo? Ou seja, não faz sentido eu falar que o tempo, ele anda numa direção, ele anda no sentido, tá bom? Não faz sentido eu falar que a massa, né? O que é a massa? É a quantidade de matéria que existe num objeto, né? Então, não faz sentido eu falar que a quantidade de matéria ela tem direção, ela tem sentido, perfeito? Então, isso são grandezas escalares. Já as grandezas vetoriais, perfeito? Eu tenho aqui como exemplo, né, a velocidade, né? Velocidade, olha só, ela tem módulo, tá certo? E ela tem unidade de medida e ela tem o quê? Direção e sentido, tá bom? Então, um corpo, quando ele tem velocidade, ele está se movendo em uma direção e ele está se movendo em um sentido, tá certo? Da mesma forma, a aceleração se comporta da mesma forma, a força se comporta da mesma forma, né? Eu posso aplicar força numa direção e no sentido. Então, nós temos aqui, né, exemplos, né, de grandezas escalares e grandezas vetoriais, tá certo? Bom, aqui eu tenho um vetor, tá certo? E ele está no quê? Na direção, né? É importante a gente saber a diferença entre direção e sentido. A direção ela pode ser horizontal ou vertical. Esse cara aqui, né, esse vetor, ele está na direção horizontal. E o sentido dele? Bom, o sentido dele é da esquerda para a direita, tá bom? Esse é o sentido. Aqui eu tenho outro vetor, tá bom? A direção dele é vertical, tá bom? Ele está assim. E o sentido que ele está de cima para baixo. Tá bom? Poderia ser de baixo para cima, né? Igual o vetor horizontal, que foi o anterior que eu mostrei. Ele pode ser da direita para a esquerda também, tá bom? Bom, visto isso, né, nós vamos aprender então como a gente faz soma com vetores, tá certo? E a gente vai ter duas maneiras básicas, né, de fazer soma. A regra do paralelogramo, tá? E a regra do polígono. São as duas maneiras básicas que eu posso fazer a soma, beleza? Você vai ver que para somar vetores é um pouco diferente de somar, né, a soma comum. Tipo assim, se eu tenho 5 lápis e ganho mais 2 lápis, eu tenho aqui, né? Vamos botar assim, dar um exemplo diferente aqui, ó. Se eu tenho 3 lápis e ganho 4 lápis, eu fico com 7 lápis. Você concorda? Mas se eu tenho um vetor que vale 3 e um vetor que vale 4, né? Nem sempre esse resultado vai dar 7. Eu posso obter como resultado 5. Aí você vai virar para mim e falar assim, hã? Como assim? Como que 3 mais 4 vai dar 5? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, né? Eu vou utilizar aqui um site que eu uso bastante, né, para ensinar. E esse site é o PhET. Vou deixar ele na descrição do vídeo aí para vocês, tá bom? Se eu não deixar na descrição do vídeo, vocês, se quiserem ter curiosidade para saber como é que funciona isso aqui, vocês mandam uma mensagem para mim aí que eu respondo, tá bom? Bom, aqui eu vou pegar um vetor, que é o vetor A, tá certo? E vou colocar ele aqui. Então, vamos colocar aqui o vetor A, né? Aqui o módulo de A, tá vendo? O módulo de A vale 3. E aqui eu vou pegar um vetor B, que vale, vamos botar aqui 4, certo?
Vetor 4. Esse vetor S aqui que está aparecendo, tá, pessoal? Ele é o vetor soma. Eu coloquei para ele ser exibido aqui, ó. Então, quando eu somo A e B, eu obtenho o vetor S. Olha lá, certo? Então, se eu somar o vetor A mais B, eu obtenho o vetor S. Como A vale 3 e B vale 4, o vetor S vale 7. Muito bem. Aqui, tranquilinho, né? Agora, imagina que eu tenho um vetor inverso, né? Em vez de ele ser 4 para a direita, vamos colocar que ele seja 4 para a esquerda. E aí, agora, o que eu vou fazer? Em vez de somar os vetores, agora eu vou subtrair, né? Então, eu tenho 3 positivo e 4 negativo, né? O sinal de negativo aqui indica que ele está indo para a esquerda. Então, pessoal, eu tenho aqui um vetor que vale, né, menos 4, um vetor que vale menos 3. A soma entre eles dá menos 1. Olha lá, ó. Tá vendo? Ficou pequenininha a soma, né? Bom, e a outra maneira que eu falei, né, que se eu somasse o vetor 3, né, com mais 4, daria 7. Bom, essa maneira ela acontece de uma maneira que é no sentido de duas dimensões, né? Quando eu tenho duas dimensões, aí vai acontecer isso, né? Então, imagina aqui, ó, que eu tenho um vetor que vale 4, tá vendo? Um vetor que vale 4 e um vetor que vale 3. Um vetor que vale 3, olha lá. O módulo do vetor B é 3. O módulo do vetor A é 4. E aqui está o meu vetor soma. Olha lá quanto que deu o valor do meu vetor soma. Deu 5. Então, somando A e B, eu tenho 5, tá certo? Como que eu cheguei nesse resultado? Bom, se A vale 4 e B vale 3, então a gente obtém essa soma, né? Como? Fazendo o teorema de Pitágoras, tá? E aqui eu estou usando a regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? Esse vetor 4 aqui, ó, eu desenho ele novamente aqui em cima, tá bom? Desenho ele de novo. E o vetor 3 eu desenho ele outra vez aqui, ó. Então, o vetor resultante, né, que é a soma desses dois vetores, vai ser um vetor que sai daqui e vai até a pontinha aqui, ó. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Certo? Esse é o vetor resultante. Você percebeu que formou aqui um triângulo, né? Um triângulo de lado 3, 4, né? Então, esse lado aqui vai valer 5, né? Você sabe que esse triângulo é um triângulo pitagórico, né? Então, a gente aplicando no teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? Quero saber o valor da hipotenusa, certo? Quero saber o valor da hipotenusa. Vou ter aqui um vetor 3 ao quadrado, o outro vetor 4 ao quadrado. Isso aqui vai ficar 9, certo? Mais 16. E nós vamos chegar aqui ao quadrado igual a 25. Bom, qual é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. Exatamente o valor que eu tenho aqui. Então, essa aqui é uma forma de somar vetores. Você vai ver que essa soma de vetores ela nem sempre acontece da maneira que nós estamos acostumados a ver, né? Acontece assim também, quando eu tenho vetores que são perpendiculares, tá bom? Bom, acontece também às vezes dos vetores, né, que a gente está somando não serem perpendiculares, né? Por exemplo, eles serem assim, ó, um vetor 3 e um outro vetor 4. Aqui a gente percebe que eles não têm um ângulo de 90 graus entre eles, tá? Mas aí funciona da mesma forma. A gente desenha de novo o vetor 4 e desenha de novo o vetor 3. E aí nós temos um vetor resultante para cá. Tá ok? Beleza. Essa aqui é a regra do paralelogramo. E a regra do polígono, né? Como é que funciona a regra do polígono? Bom, eu vou utilizar isso aqui de novo, né? Esse site para mostrar para vocês como é que é feita a regra do polígono. Eu vou botar aqui valores diferentes para A e para B, tá? E vou pegar e acrescentar mais vetores, tá bom? Aqui, ó. Aqui eu já tenho um exemplo aqui, né? Tem mais vetores aqui. Eu tenho 5 vetores no total, tá bom? Esse S aqui não, ele é a soma, então ele não vai contar. Então, como é que eu vou fazer? A regra do polígono, né, consiste da gente montar realmente um polígono com esses vetores, ou seja, a gente vai construir, né, uma figura geométrica com eles. E eu faço essa figura geométrica colocando um vetor na pontinha do outro, tá bom? O
quero que vocês percebam uma coisa. Se fosse para vocês resolverem isso na mão, tá? Vocês precisariam de um plano quadriculado, igual a esse que eu estou mostrando aqui, tá certo? Por quê? Porque para resolver uma somatória de vetores usando a regra do polígono, a gente precisa desenhar os vetores como eles são de verdade, tá bom? Eles não podem ter os ângulos alterados, nem coisas desse tipo. E erros, né, de tamanho do vetor, você não pode errar, por exemplo. Então, para facilitar, a gente usa um plano quadriculado, de forma que você vai desenhar sempre aquele vetor igual ele estava antes, tá ok? Então, aqui eu vou colocando um vetor na pontinha do outro, ó, tá vendo? Como se eu estivesse construindo uma figura geométrica realmente, né? Deixa eu descer um pouquinho aqui, colocando aqui, beleza. Aí, para completar, eu vou colocar esse cara aqui. Bom, agora que eu tenho a figura geométrica mais ou menos, né, traçada, como é que vai ficar a somatória de vetores? A somatória do meu vetor, né, ela vai ser um vetor que sai da origem do primeiro carinha, tá bom? Então ela vai sair desse ponto aqui e vai ligar até a ponta do último vetor que eu coloquei. Então até aqui em cima. Então esse vetor aqui já é o vetor soma, ele já faz a soma automaticamente para mim. Eu só vou encaixar ele aqui para vocês verem que eu falei a verdade, ó. Olha só, ele saiu da origem do primeiro e foi até a ponta do último. Se você perceber que se eu mudar a ponta do último, né, ó, de lugar, vai acontecer sempre a mesma coisa. Olha lá. Da origem do primeiro até a ponta do último, né? E aí eu posso ir mudando a ponta do último de lugar. E sempre vai obedecer essa regra, tá certo? Vou aproveitar e vou mostrar aqui também a regra do paralelogramo, tá bom? Deixa eu apagar esses dois vetores aqui. Bom, a regra do paralelogramo que eu tinha mostrado ali para vocês é o seguinte. Eu tenho dois vetores, tá? Aqui. Aí eu vou desenhar esses vetores novamente, tá? Eu vou utilizar esses outros vetores laranjas aqui para eu fazer de forma semelhante, tá? Então, tá vendo que esse vetor é exatamente igual a esse, né? Então eu vou projetar ele aqui de novo, como se eu desenhasse ele aqui de outra vez, tá? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou desenhar ele aqui outra vez. Então, a soma desses dois azuis aqui, ó, ela tem que ser um vetor que sai daqui e vai até esse ponto, né? Então, vamos lá. Olha só. Prontinho aí, ó. Deu direitinho lá a nossa soma. Tá vendo? Então, a gente pode perceber que a regra do paralelogramo, ela tá correta, né? Vamos dar um outro exemplo aqui. Eu vou mudar um pouco esses vetores, né? Vou apagar a soma aqui. Vou botar dessa forma, né? Então, aqui e aqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetor aqui e vou desenhar ele aqui, tá bom? E vou pegar esse vetor e vou desenhar ele aqui. Repetindo, né? Olha lá, direitinho. Bom, a gente vai ver então que a soma dos azuis, né, vai ser isso aqui. Olha só, encaixou ali direitinho mais uma vez, tá bom, pessoal? Então, essa aqui é uma forma da gente somar vetores, tá ok? Bom, na próxima aula eu vou falar então sobre somatória de componentes, tá bom? Acho que essa aula já ficou bastante extensa já, então já vou parar por aqui. Na próxima aula eu vou falar sobre componentes vetoriais, tá bom? E uma outra maneira da gente somar os vetores, tá bom? A gente vai utilizar esse programinha aqui também para eu fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Então eu vejo vocês na outra aula, a gente continua daqui.